Boa noite. Com aplausos e muita emoção, os corpos do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele foram enterrados hoje em Goiânia. As causas do acidente são investigadas pela polícia. A suspeita de que o motorista teria dormido ao volante e provocado o capotamento. Sem forças, o pai do cantor sentou-se à beira da sepultura. Um longo adeus ao filho. O irmão agradeceu o apoio. Muito obrigado a todo mundo que veio. Foi muito bonito o carinho que vocês tiveram com a gente. É a única coisa que a gente pode se apegar nesse momento. Os fãs que lotaram o cemitério hoje de manhã tomaram também o Palácio da Música durante o velório que começou na noite de ontem em Goiânia. A fila de 50 mil pessoas virou a madrugada para homenagear Cristiano e a namorada dele, Alana Moraes. O choro era inevitável. Muitos vieram de longe, como essa gaúcha. Acompanhei a carreira dele desde o começo, né? E aí eu não podia estar longe dele nesse momento tão difícil. Rogerinho encantou as pessoas com uma música do ídolo. E se perguntar como sei tudo isso, só vocês, vai! Eu também passei por esses maus lugares. Cantores famosos como Leonardo, que apadrinhou o artista, também se despediram. O governador Marconi Perillo decretou luto oficial de 3 dias em Goiás. Às 11 da manhã, o corpo de Cristiano deixou o velório, conduzido por bombeiros em traje de gala. A multidão se manteve fiel. Cristiano foi enterrado no mesmo cemitério em Goiânia, onde estão o também cantor Leandro, morto em 1998, e o jogador Fernandão, que morreu em acidente de helicóptero no ano passado. Alana foi sepultada horas antes em um túmulo próximo. A mãe dela, que perdeu outro filho 4 anos atrás, parecia resignada com o acidente. O casal viajava no banco de trás, sem cinto de segurança. Também hoje de manhã, o empresário Vitor Leonardo e o motorista Ronaldo Miranda, que estavam na parte da frente do carro, deixaram a UTI do hospital. Segundo os parentes, estão bem, apesar de muito abalados. Ele não perdeu, não foi um patrão, não. Ele perdeu um amigo. O empresário teria dito a esta prima que um pneu do carro estourou. Devido à velocidade que estava, então eles não conseguiram controlar o carro devido ao pneu ter estourado. O delegado recebeu denúncia de que as rodas do carro não são originais. Nós recebemos uma denúncia anônima informando que essa roda estava soldada, que havia sido soldada. Com base no depoimento dos sobreviventes e nos laudos técnicos, nós vamos chegar à conclusão do que ocorreu. O veículo tem apenas 2 meses de uso e não deixou marcas de frenagem na pista. Por isso, uma das suspeitas é que o motorista pode ter dormido ao volante. Ele não estava alcoolizado. O resultado da investigação deve sair em no máximo 1 mês. Para a família e os fãs, os primeiros dias da saudade. Os peritos acreditam que Cristiano e a namorada viajavam no banco de trás do carro sem o cinto de segurança. Bom, e como você sabe, o uso é obrigatório, mas são poucos os passageiros que fazem disso um hábito. E assim colocam em risco a vida de todos que estão no carro. Bastam 5 minutos num cruzamento para flagrar a infração. A maioria das pessoas no banco de trás sem o cinto de segurança. Pior para os taxistas, que muitas vezes têm de convencer o passageiro a usar. 99% não usa. E as desculpas são comuns. É logo ali, a gente já não precisa colocar o cinto, não. Uma pesquisa nas rodovias pedagiadas do estado de São Paulo mostrou que entre janeiro de 2012 a outubro de 2014, quase 70% das pessoas que morreram em acidentes estavam sem o cinto no banco de trás. Em outro levantamento, quase a metade dos passageiros foi flagrada sem usar o equipamento. Uma pessoa de 80, 85 quilos a 40, 50 por hora, sentada atrás de você sem o cinto de segurança, na hora do impacto é 1 tonelada, 1,5 toneladas, até mais. Para conscientizar os passageiros, principalmente os que vão no banco de trás do carro, da importância do cinto de segurança, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo criou este equipamento aqui. Ele simula um impacto, uma batida, um choque de um carro no outro ou no muro a apenas 5 km por hora. Vamos lá? Se eu não estivesse com cinto de segurança, provavelmente eu teria sofrido algum dano, alguma lesão por ter batido a cara no painel. A velocidade é de um carro quase parando, mas quem experimenta a sensação não tem dúvidas. Olha, se não tivesse com o cinto, nossa,
Era direto no painel. Não usar o cinto no banco de trás é infração grave, com multa e pontos na carteira. E o motorista precisa cobrar. Ele é responsável por todos que estão dentro do veículo, não só na hora que ele estiver conduzindo, como na hora de exigir que todos utilizem o cinto de segurança. E um outro alerta: andar de olho no celular, nas ruas ou em lugares com grande movimentação provoca, claro, desatenção, que muitas vezes é perigosa, né? E toda essa distração com as mensagens aumenta o risco de acidentes. Para evitar isso, o metrô de São Paulo lançou uma campanha para os pedestres. Poucos segundos para atravessar a avenida, mas não dá para ficar sem aquela olhadinha no celular. Eu caminhando e respondendo a mensagem, falando com os amigos. Quem não faz assim, repara. Você tá andando, um monte de gente parece zumbi, né, mexendo no celular, é engraçado. É cena comum nas ruas e também nas estações de metrô. Letícia vem tão compenetrada que até se assusta comigo. Tomou susto porque você estava muito concentrada no celular, não foi? Tava muito concentrada. Só por esta estação passam todos os dias 130 mil pessoas que dividem espaço nas plataformas, nos corredores e em muitas escadas rolantes. São 26, onde andar distraído por causa do celular pode ser até perigoso. Já vi gente cair mesmo na escada rolante, se distrair no celular e cair mesmo. A concessionária que administra esta linha de metrô em São Paulo lançou uma campanha com um alerta. Quem não larga o aparelho, incomoda os outros. É uma falta de respeito com as outras pessoas que estão, às vezes, com pressa e tem que ficar esperando uma pessoa digitando e conversando à toa. Num dia a dia tão corrido, fazer tudo ao mesmo tempo pode parecer essencial. Mas será mesmo? Hashtag fica a dica do Marcelo. Dá uma paradinha no cantinho, na parede, que não vai atrapalhar ninguém. Responde sua mensagem, envia tua mensagem, põe no bolso, pronto. Segue viagem. Bom, o desemprego cresceu em maio, ficou em 6,7%. É a maior taxa para o mês de maio nos últimos 5 anos. E um outro dado negativo: a renda média do trabalhador caiu pelo 4º mês seguido. Desde que foi demitida há 4 meses, Valquíria está atrás de um novo trabalho, mas por enquanto não conseguiu nada. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir. É compatível com o que eu ganhava, então o que aparecer, eu vou enfrentar. Neste posto de apoio ao trabalhador em São Paulo, a fila de desempregados aumentou e as vagas que no começo de junho passavam de 8 mil, hoje não chegam a 2 mil, a maioria de menores salários. As vagas que não pedem tanta qualificação e experiência do trabalhador, operador de caixa, atendente de balcão, repositor de mercadorias. A palavra crise sempre ficou distante da 25 de março, o maior centro comercial popular do país. Só que neste ano, a história é outra. Com essa queda de venda, o que o empresário tem feito? Ele tem dispensado o funcionário, que é uma coisa que ele deixa por último a fazer. Nesta loja, as vendas de material escolar despencaram. Dos 11 funcionários, 6 foram demitidos. A crise chega, você tem que sempre cortar, aumento de luz, aumento de água. Pesquisa do IBGE mostra que o desemprego no país, em maio, chegou aos 6,7%, a pior taxa em 5 anos. Os números do IBGE ainda revelam um outro dado preocupante. A renda média do brasileiro caiu 5%. Em maio se completa o 4º mês consecutivo de perda de rendimento médio real. A Polícia Federal já prendeu este ano mais de 20 nigerianos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles eram refugiados que acabaram recrutados por traficantes de drogas. No aeroporto mais movimentado do país, uma sala reúne estrangeiros que buscam refúgio no Brasil. São fugitivos de guerras e conflitos que pedem autorização para ficar aqui. O Brasil tem uma lei que ampara os refugiados. A lei prevê que mesmo que a pessoa não tenha nenhum documento ou use um documento que esteja com indícios de falsidade, ela seja admitida no país como solicitando refúgio. Sem oportunidades de emprego, viram alvo fácil de aliciadores. Foi o que aconteceu com este nigeriano acusado de tentar embarcar com drogas. Ele chegou no Brasil há 7 meses. Recebeu autorização para visitar o país de origem, mas foi preso antes de seguir viagem. No corpo, ele levava cocaína, mais de 3 quilos da droga escondidos embaixo da roupa. No mesmo dia, outro nigeriano foi preso com 14 quilos de cocaína em peças para carro.
Os 2 homens tinham autorização para permanecer no Brasil. Este ano, 25 refugiados foram presos no aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas. A maioria nigerianos que pediram refúgio no país. O Brasil também está sendo utilizado como país rota para que se faça conexão de pessoas com destino a outros países, principalmente os mais próximos dos Estados Unidos. Um incêndio atingiu o centro cirúrgico do maior pronto-socorro de Belém. Os bombeiros levaram 3 horas para controlar as chamas. Uma idosa morreu. Alguns pacientes tiveram que sair pela janela. 120 ao todo foram transferidos para outros hospitais. Um caminhão de coleta de lixo foi atingido por um ônibus em Foz do Iguaçu, no Paraná. Mais de 50 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia rodoviária, o sol pode ter atrapalhado a visão do caminhoneiro. 2 operários caíram de uma altura de 10 metros e ficaram gravemente feridos em Contagem, na Grande Belo Horizonte. As vítimas trabalhavam na construção de uma casa. A Justiça abriu processo contra o ex-fiscal Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado como chefe da máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo. Ele havia sido denunciado em agosto do ano passado, com outros 10 acusados de cobrar propina para reduzir o valor do imposto devido por empresas. O governo tem 3 semanas para explicar as manobras fiscais rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Para o TCU, a presidente Dilma tem responsabilidade pelas pedaladas nas contas públicas. O dia começou com pedaladas em frente ao Palácio da Alvorada. Mas as pedaladas que preocupam o governo são as manobras apontadas pelo TCU para maquiar as contas públicas. No parecer do tribunal, foram indicadas 31 irregularidades. 13 deverão ser esclarecidas. 281 bilhões de reais em distorções, gastos de estatais acima do previsto, pagamentos sem autorização e liberação de verbas para o Congresso mudar a meta fiscal do ano passado. O governo se defende e acredita que em 3 semanas vai conseguir convencer o TCU. Do ponto de vista da gestão orçamentária e fiscal, não tenho dúvida que o governo vai apresentar uma defesa bastante consistente ao TCU. O governo vai dizer que está evitando novas manobras fiscais. O ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin, chegou a assinar um documento se responsabilizando pelas pedaladas. Mas o tribunal acha que as contas são de responsabilidade da presidente. Para este procurador, as irregularidades foram cometidas para facilitar a reeleição. São irregularidades graves, de responsabilidade direta da Presidência da República. É um cheque especial, uma hora a conta vai chegar, você vai ter que pagar essa conta. A sociedade brasileira está tendo que pagar agora. Independentemente da aprovação ou não das contas do governo federal pelo TCU, o julgamento é feito pelo Congresso Nacional. E por aqui, a oposição defende que a presidente Dilma descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, o que daria até espaço para um pedido de impeachment. Na medida em que as contas apreciadas sejam rejeitadas, você terá configurado ferimento à lei de responsabilidade fiscal. E isso acontecendo, se imporá o pedido de impeachment. Os advogados do presidente da Odebrecht, preso na última fase da Operação Lava Jato, entraram com um pedido de liberdade. O repórter Mark Souza, de Curitiba, tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Mark. Boa noite, Adriana. Os advogados de Marcelo Odebrecht pedem que a Justiça conceda o habeas corpus ao Executivo. O pedido vai ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da Região Sul, que fica em Porto Alegre, e não há prazo para sair a decisão. O empresário será ouvido amanhã pelos investigadores da Operação Lava Jato. Ontem, a Justiça negou liberdade ao presidente da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, que permanece preso na sede da Polícia Federal. De Curitiba, Mark Souza. Obrigado, Mark. E acabou a votação do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados. As medidas agora serão votadas no Senado. Hoje, os deputados aprovaram a redução no desconto de imposto que as empresas recebiam do governo. A oposição até protestou no plenário com faixas e um apitaço.
Mas a base aliada aprovou os destaques do projeto que reduz o desconto de impostos sobre a folha de pagamento de 56 setores da economia. Pelo projeto aprovado, as alíquotas passam dos atuais 1% e 2% para 2,5% e 4,5% respectivamente. Nós estamos, portanto, dando um passo decisivo para a retomada do crescimento. Ou seja, é aquilo que eu falei, equilibrar para crescer. A vitória ameniza a derrota da noite anterior, quando os oposicionistas conseguiram incluir o reajuste para aposentados e pensionistas nas regras de ajuste do salário mínimo. A medida elevaria os gastos públicos em 9 bilhões de reais. O governo promete vetar a proposta, classificada como demagógica e irresponsável. Irresponsabilidade é o petrolão, irresponsabilidade são os contratos superfaturados, irresponsabilidade é 40 ministérios. A maior reação às mudanças no reajuste dos aposentados veio do presidente da Câmara, que desde que tomou posse em fevereiro vem incentivando e aprovando projetos que elevam os gastos do governo. Mas desta vez o deputado Eduardo Cunha condenou o resultado. Conforto para todos nós que estamos defendendo o mínimo de estabilidade fiscal. A presidente Dilma e o governador Geraldo Alckmin assinaram um contrato para dobrar a capacidade dos dois principais sistemas de abastecimento de água de São Paulo. Um brinde à parceria pela água. O governo federal confirmou hoje a liberação de quase 750 milhões de reais para aumentar até 2017 a oferta de água do sistema Cantareira, que abastece a região metropolitana de São Paulo. A obra foi incluída no PAC em caráter de emergência e beneficiará 39 municípios da Grande São Paulo. Temos sido parceiros dentro das nossas possibilidades e continuaremos a sê-lo daqui para frente. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o financiamento vai custear obras de interligação das represas Jaguari, na bacia do Rio Paraíba do Sul, e Atibainha, no sistema Cantareira. Para já, Alckmin também garante que até setembro o sistema de abastecimento de São Paulo receberá mais 6 metros cúbicos de água por segundo. Não haverá rodízio, nós estamos preparados para o período seco. A presidente Dilma também se reuniu hoje com o senador Renan Calheiros, um aliado que tem mantido distância e independência do Planalto. O PMDBista veio buscar apoio para uma nova versão da reforma política. O Senado promete fazer mudanças que os deputados evitaram e enfrentar temas como doações e limite de gastos nas campanhas eleitorais. Essa conversa, ela definitivamente não arranha a independência, que é o papel que cabe ao Congresso Nacional nesse momento. A Polícia Federal fez busca e apreensão de documentos em endereços do governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Em Belo Horizonte, os agentes estiveram na casa onde funcionou o comitê de campanha do governador. Em Brasília, os policiais estiveram em uma agência de publicidade. A polícia apura o desvio de dinheiro público para o financiamento eleitoral. Em nota, o governador Fernando Pimentel considerou a operação arbitrária. O frio chega com força na região sul. Veja agora a previsão do tempo para todo o país. O tempo fica seco em quase todo o país nesta sexta-feira. Ao longo do dia faz sol na área amarela, que cobre quase todo o centro-sul e a região nordeste. Amanhã, uma frente fria provoca chuva forte no litoral nordestino, principalmente na Bahia. De Santa Catarina ao Espírito Santo, os ventos úmidos do mar causam chuva fraca. Há risco de temporais sobre o norte do país por causa do calor e da alta umidade. E a madrugada será fria no sul e no sudeste, com mínima de 10 graus em Curitiba e de 13 em Belo Horizonte. À tarde, máxima de 31 graus em Manaus. Em Goiânia, faz 27. Em Salvador, chove forte e a temperatura cai. A máxima é de 25 graus. Em Boa Vista, faz 32. Em Campo Grande, 27. E São Paulo pode ter a madrugada mais fria do ano com 11 graus. À tarde mesmo com sol, não esquenta muito. E a máxima é de 21. Um aposentado precisou ser retirado pela janela de uma ambulância em Paraguaçu Paulista, interior do estado, após a porta emperrar. No vídeo é possível ver que ele está com o pé enfaixado e recebe ajuda de outros homens. A janela acaba se soltando do veículo.
No Rio de Janeiro, 2 menores confundidos com assaltantes foram detidos por policiais civis armados em frente a um shopping na zona sul da cidade. Momentos antes, os jovens se envolveram numa briga dentro de um ônibus. Eles foram expulsos do veículo e a confusão se estendeu para a rua. A dupla chegou a ser imobilizada, foi levada para a delegacia e depois liberada. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 11 98933 3150.